Hoje nós vamos aprender como declarar ações no Imposto de Renda 2022. Você vai ver que não é nem um bicho de 7 cabeças, mas exige atenção com as informações que são inseridas na declaração do Imposto de Renda. Isso para que você não erre ao informar os lucros isentos, lucros tributáveis, as informações de bens e direitos nos campos corretos. Nós vamos ver também onde e como deve ser informado os dividendos e juros sobre capital próprio. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Lavínia Ramos. Esse é um canal que apoia a micro e pequena empresa, o profissional liberal, as entidades sem fins lucrativos e o empreendedor. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, já deixa o seu like, compartilhe essa informação, assim você ajuda outras pessoas e também você ajuda esse canal a crescer. Falando das operações comuns, se você vende abaixo de R$20 mil, você fica isento do pagamento do imposto de renda. Já nas operações com day trade, independente do valor de venda, já é tributado 20% de imposto de renda caso você tenha lucro. Lembrando que o day trade são aquelas operações abre e fecha no mesmo dia e não entra na regra de isenção como nas operações comuns. Agora vamos preencher a declaração do imposto de renda na prática. Aqui eu estou no programa Declaração do Imposto de Renda 2022 e nós vamos iniciar aí o preenchimento na renda variável para quem fez vendas acima de R$20 mil com lucro no caso das operações comuns. Então nós vamos para a renda variável porque essa venda com lucro acima de R$20 mil ela é tributável, ou seja, incide imposto de renda. Então o campo correto é a renda variável. Nós vamos iniciar com esse preenchimento. Você clica aqui no menu da declaração do imposto de renda, vem renda variável, operações comuns, day trade. Lembrando que se você está preenchendo a declaração do imposto de renda agora, nunca fez, tem dúvidas ou não sabe preencher, vou deixar na descrição desse vídeo o link do primeiro vídeo da série Declaração do Imposto de Renda 2022. Faça você mesmo, porque nesse vídeo eu ensino tudo, desde o início do preenchimento. E tem aí outros vídeos que eu fiz que também vai instruir você a preencher outros campos da declaração do imposto de renda, se você tiver dúvidas, ok? Então tá, nós estamos no campo aqui da renda variável e nas operações comuns, eu deixei aqui valores para simulação. Nas operações comuns, aqui no caso de ações, das vendas de ações, vamos supor que o seu lucro foi R$850, no caso aí de vendas acima de R$20 mil, onde você fez essas vendas e o seu lucro foi 850, então você lança aqui no caso das suas ações. E vamos supor que a sua venda aí no day trade, o seu lucro foi R$600. É só um exemplo, tá? Lembrando, gente, que no caso das operações comuns, você vendendo acima de R$20 mil, tendo lucro é tributável, e no day trade não tem aquela regra de isenção. Então qualquer operação no day trade com lucro, ele é tributável, incide imposto de renda e você tem que preencher aqui, tá? Na renda variável. Então é muito importante que você tenha um bom controle da venda aí das suas ações, para que você tenha aí o controle e preencha corretamente essas informações, tá bom? E aqui abaixo, você já verifica que nas operações comuns já tem aqui a alíquota de 15% calculada e no day trade 20%, que é o cálculo de imposto, né? Que é o valor aí do imposto. E aqui já tenho o imposto devido. Lembrando que aqui eu vou simular um valor de IR na fonte. Aquele IR que é retido quando você opera e é um valor pequeno, é apenas uma simulação, não é um valor certo aqui, tá? E aqui, com a dedução do IR, ele deu 246 mais abaixo de imposto a pagar. Lembrando que quando você faz aí essas operações, você precisa recolher o DARF, né? Isso mensalmente. Nós estamos no Imposto de Renda 2022, estou simulando operações de 2021. Então lá em 2021, se você fez aí o controle certinho e pagamento certo do teu imposto, acompanhamento aí certo, recolheu a DARF corretamente, então se você pagou, você precisa lançar aqui. O que acontece se você não lançar, se você esquecer? Se você entregar a sua declaração aqui, pagou o DARF e não lançou esse imposto pago, por mais que a Receita Federal reconheça o pagamento, por mais que a Receita Federal já tenha o comprovante lá no próprio site da Receita, se você não informa aqui este DARF pago, o que vai acontecer? A Receita Federal cobra você novamente. Ela vai cobrar você de novo, porque por mais que tenha o comprovante, por mais que conste o comprovante, o pagamento lá
lá para ela, você precisa informar aqui e transmitir na sua declaração do imposto de renda, informar esse pagamento, entendeu? Inclusive fiz um vídeo nessas questões aí de DARF, pago e não reconhecido pela Receita Federal. Para quem não sabe aí buscar o comprovante pela própria Receita, eu ensino nesse vídeo também, vou deixar na descrição desse vídeo o link que é para vocês assistirem, acessar, caso vocês tenham aí algum problema com DARF pago e não reconhecido o pagamento pela Receita Federal. Então aqui fiz uma simulação no mês de janeiro, e no mês de fevereiro eu vou apenas simular aqui para vocês uma informação de prejuízo, vamos supor aí que você operou, e no mês você teve um prejuízo aí, vamos supor que nas operações comuns, R$350, quando é prejuízo, sinal de negativo na frente, tá? R$350, um exemplo, e vamos supor que 250 no day trade, ou não tenha tido, isso aqui é uma demonstração para vocês. Quando você tem o prejuízo, no mês, né, que você faz o seu controle, você precisa informar aqui, mês a mês. Caso você não informe, não vai abater. Então você tem aí esse benefício de abater aí esse prejuízo, ele vai deduzindo no mês posterior. Só que você tem que informar aqui esse prejuízo, nunca esquecer. Então aqui nas operações comuns e day trade na renda variável, a partir do momento que você opera e tem lucro, é nessa renda variável que você vai informar. Aqui também na renda variável, caso você tenha um dependente seu que também opera, é a mesma coisa, é só clicar aqui e você faz aí as informações desse dependente. Você clicou aqui em novo e aí você também vai informar as operações aí de ações, né, as vendas de ações desse dependente. É claro, quando você cadastra o dependente, ele aparece aqui, tá, para você selecionar. Então, se você tem aí um dependente que também fez as vendas de ações, você também clica no dependente para poder informar, porque no caso isso também é obrigatório. Agora, se você vendeu ações, caso das operações comuns, com valor abaixo aí de R$20 mil, porém você teve lucro, então onde é que você vai informar isso? Como são isentas, no caso aqui de operações comuns, tá, gente? Não são operações aí, não são as vendas do day trade, é de operações comuns, tá? Então você vai aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, você vai clicar em novo e aqui no código 20, você vai buscar esse código aqui, ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações, negociadas em bolsa de valores, nas alienações realizadas até R$20 mil, e tem mais informações aqui. Então você vai escolher esse código, vai informar se é titular ou dependente, que é como eu falei para vocês, caso tenha aí dependente seu que faça essas vendas de ações, você também é obrigado a informar nesse dependente, caso ele esteja aí na sua declaração do imposto de renda. Então, falando aqui de titular, você vai colocar a informação aqui do titular, você vai colocar o valor, vamos supor aí que esse lucro que você teve isento, lembrando, gente, que o lucro isento, você deve observar as operações, né, as vendas aí no mês a mês abaixo de R$20 mil, porém isso pode ter acontecido por vários meses, de repente, no mês de fevereiro, você fez vendas abaixo de R$20 mil com lucro, ela é isenta e não tributável, você pode ter feito vendas aí no mês de agosto, de setembro. Então, se você fez vendas durante um ano, por vários meses, por exemplo, por 4 ou 5 meses, e o que você faz? Você junta todo esse lucro do ano, você pode juntar ou pode fazer também por mês, mas não tem necessidade, você pode juntar todo o lucro de cada mês que foi isento, somar aqui, vamos supor que teve aí um exemplo, R$15 mil de lucro isento e não tributável, você vai lançar esse lucro durante todo o ano, tá? No caso aqui das operações comuns. Então você lança neste campo e dá o OK. Agora aqui em bens e direitos, você vai clicar em novo. No grupo você vai selecionar o grupo 3, que é participações societárias. Você vai selecionar o 1, ações, inclusive as listadas em bolsa, vai informar o CNPJ, e aqui eu já coloquei uma descrição adiantada aqui para facilitar, tá? Então vamos supor que você adquiriu, aliás, que você tinha no ano de 2021 5 mil ações e você vendeu 2.500, qual é a sua posição acionária em 31/12/2021? São 5 mil? Não, são 2.500, porque é as que você possui até 31 de dezembro de 2021. Então o que você informa? Que você tem 2.500 ações do Safra, por exemplo, adquiridas pelo valor de R$22, que são apenas essas ações que você adquiriu, e em 2021 essas ações
o valor dela é 5.000, é a posição em 2021. Se você tinha a quantidade de 5.000 em 2020, você vai informar a posição, o valor que você tinha em 2020. Mas se você não tinha em 2020 essas ações e adquiriu em 2021, como eu dei o exemplo de que foram 5.000, mas você vendeu 2.500 e no final, em 31/12 de 2021, você só tinha 2.500, então você vai informar o preço dessas ações. E aqui na posição em 31/12 de 2021, o valor você vai colocar o valor que você possui aí dessas ações em 31/12 de 2021 e você vai dar o OK. Agora, se eu vou clicar em novo de novo, vamos supor que você tenha tido aí outras ações, você vai utilizar o mesmo código, participações societárias, ações, né? Esse código 1, vai informar o CNPJ, outras ações aí de qualquer outra empresa, banco, qualquer outro tipo de ação. Então, se você tem, vamos supor, você vai discriminar, vamos supor que você tinha aí 2.500 ações, outra empresa, outras ações, no mesmo ano de 2021 você tinha 2.500 e também você vendeu essas ações, tá? Então, vamos supor que você tinha e você vendeu tudo e não tem mais. O que que você vai fazer? Não informar? É claro que não existe mais essas ações em 31/12 de 2021, mas você deve informar ela aqui. E qual é o saldo, né, em 31/12 de 2020 e 2021? Não importa o valor que tenha vendido, é zero, porque não existe mais essas ações. Mas você informa que elas foram adquiridas, por exemplo, pelo preço de 22, como foi dado o exemplo anterior, e foram vendidas pelo valor, né? Vamos supor, não é que é esse valor, isso é só uma simulação, mas vamos supor que tenham sido vendidas por 55.000. Então você vai informar o preço de aquisição, né, o preço de venda, e aí no saldo 31/12 de 2021 estão zeradas. Por que estão zeradas? Porque já foram vendidas. Então foram vendidas o total. Todo o total de ações aí, toda a quantidade foi vendida, mas você precisa informar e dar o OK. Lembrando que quando você compra aí ações em períodos diferentes, né, em meses diferentes, claro que você não paga o mesmo valor. Por exemplo, eu comprei X ações em janeiro, do Safra, um exemplo. Vamos supor que eu comprei em março também, mais um pouco de ações. Então vamos supor aí que você tenha comprado em períodos diferentes as mesmas ações. Então o que você precisa fazer quando adquire em períodos diferentes? Você precisa fazer o cálculo da média ponderada. Então, lógico, você, por exemplo, se adquiriu por X valor em janeiro ou fevereiro que seja, em março você comprou de novo as mesmas ações e são preços diferentes. Então é necessário que você faça o cálculo da média ponderada e para isso você vai aqui na calculadora, já deixei pré-preenchida, né? Você vai aqui na calculadora de média ponderada, você joga o valor, a quantidade de ações, por exemplo, vamos supor que em janeiro comprou 45 ao valor de 22 e de repente 55 aí em um outro mês ao valor de 17. Então você precisa fazer o cálculo da média ponderada e neste caso o valor aí das tuas ações é R$19,25. E aí você vai informar, no caso dessas ações que são adquiridas em períodos diferentes, que é a maioria dos casos, geralmente a pessoa não vai comprar apenas, por exemplo, no mês de janeiro, mas pode adquirir aí as mesmas ações em períodos diferentes. Então, nesse caso, obrigatoriamente faça o cálculo da média ponderada e aí você informa aqui o valor do custo dessas ações pela média ponderada. Só se atentar nisso daí. Que no caso aqui, eu vou dar o exemplo, eu vou abrir aqui as informações que eu já tinha feito anteriormente, no caso de ações, né, que foram vendidas, adquiridas no mesmo ano e vendidas. Aqui no caso, eu coloquei pelo valor de 22, isso considerando em um determinado mês. A média é o próprio valor. Não tem que fazer cálculo, simplesmente porque você adquiriu em um período único. Mas, falando de períodos diferentes, você faz lá o cálculo da média ponderada e aí você coloca, vamos supor que tenha sido aquela situação que nós calculamos, que o valor de repente é R$19,25, se for o caso, né, de períodos diferentes, então você colocaria aqui o valor da média ponderada para ficar a informação corretamente, tá? Então, nesse caso aí de ações adquiridas em períodos diferentes, faça o cálculo da média ponderada e insere aqui. No caso aqui, como foram vendidas, né, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, não tem nada zerado em 31/12/2020 e 2021 também, porque foram ações vendidas, tá bom?
Então vamos dar OK aqui. Agora vamos ver como informar os dividendos. Nós vamos nos rendimentos isentos e não tributáveis. Vamos clicar em novo e colocar aqui o código 9, tá? É bem simples, lucros e dividendos. Então você vai lá no seu extrato, informa CNPJ, a fonte pagadora, não esquecendo sempre, como eu falo para vocês, que é titular ou dependente, se você tem aí um dependente, tá? Então vamos colocar que é titular e o valor. Aqui você vai informar esse valor de dividendos. Vamos dar OK. Agora nós vamos informar os juros sobre capital próprio, tá? Então nós vamos clicar em rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Você clica em novo e aqui você vai no código 10. A mesma coisa que eu falo, seja titular ou dependente, você seleciona, seja de quem você está informando, o CNPJ da fonte pagadora, o nome e o valor desse juros sobre capital próprio. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês com a declaração de ações no Imposto de Renda 2022. Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta nos comentários que eu vou te responder. Muito obrigada e até o próximo vídeo.